Uma boa noite a todos, boa noite a todas. É uma grande alegria que hoje fazemos o encerramento da nossa jornada pedagógica dos profissionais de educação da Rede Municipal de Goiânia. Um oferecimento da Prefeitura de Goiânia, na pessoa do prefeito Eduardo Honório e do nosso secretário de Educação e vice-prefeito Fernando Veloso. A nossa noite de hoje tem como tema Nada será como antes, mas principalmente acolher quem acolhe. Então, nesse instante, eu passo a palavra para o nosso secretário, o professor Fernando Veloso. Obrigado, professor Jorge. O meu boa noite a todos os companheiros da Rede Municipal de Ensino, gestores, professores, profissionais de educação, alunos, enfim, a toda a comunidade que nos assiste. E dizer da minha satisfação de encerrarmos hoje a Semana Pedagógica, iniciada no dia 15, com grande participação e compartilhamento dos profissionais da nossa rede de educação, com boa avaliação de todos os participantes. Ao encerramento de hoje, nós teremos a satisfação de ouvir o professor Mário França e deixamos aqui os nossos agradecimentos a toda a equipe técnica, a equipe de planejamento, a todos os companheiros da equipe gestora da Secretaria de Educação e Inovação. Devolvo, professor Giorgio, a mediação desse trabalho ao senhor. Fernando Veloso, é fundamental uma frase que eu quero dizer, que uma educação não se faz sozinho. Não é? A nossa cidade ela precisa caminhar, precisa avançar e dar passos largos para um sucesso que nós somos merecedores. Goiânia é merecedora, os nossos alunos são merecedores. E eu tenho confiança que nessa gestão, e essa gestão, ela vai buscar exatamente os recursos e as facilitações necessárias para que a educação de Goiânia ela cresça, ela se desenvolva e chegue aonde ela precisa, que é as alturas. Já temos mostrado que temos pessoas capazes na rede, pessoas capazes na nossa cidade, na própria educação. Precisava apenas só dar uma lapidada, dar um polimento, né? Fazer com que essas pessoas possam colocar para fora toda a sua habilidade e a sua importância. Então, eu acho que a nossa educação ela tem tudo para dar certo, as pessoas estão dando as mãos, estão se ajudando, e é esse o papel. Uma educação não se pode fazer apenas com a força de vontade de uma pessoa, mas de todos aqueles que fazem a educação no nosso município. Então, nós que agradecemos também essa oportunidade de estarmos aqui hoje em função de um bem maior, que é a educação do nosso município. Então, agradecemos ao prefeito Eduardo Honório, ao senhor Fernando Veloso, e eu quero já passar a palavra para o nosso palestrante, o professor Amaro França, e pedir desculpas, viu, professor Amaro França, pelo um pouco do atraso e até pela minha falha de não ter lhe citado logo no início da noite. Falei do seu tema e não falei do seu nome, mas fui salvo pelo secretário quando ele falou do seu nome. Então, gente, é uma satisfação, é uma honra muito grande agora apresentar para vocês o professor Amaro França, ele que é especialista em gestão educacional, com experiência nos diferentes níveis de ensino e de educação básica e superior. Atualmente, ele é diretor executivo do Sagrado Coração de Maria, o Sacré-Cœur de Marie, no Rio de Janeiro, Copacabana. Também é executivo da França Consultoria Educacional, é escritor articulista em revistas de educação, palestrante sobre práticas de gestão e formação de professores. Liderança educacional e corporativa. Recebeu os prêmios Gestor Educacional do Ano em 2016 e a Personalidade Gold, e recebeu o título também de Comendador da Educação no estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero apresentar a vocês agora e deixar com a palavra o professor Amaro França. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, querido Giorgio.
Boa noite, ilustríssimo professor Fernando Veloso, secretário de Educação. Saúdo também ao prefeito e à professora Natividade, que honrosamente me fez esse convite. Saúdo a cada um de vocês, educadores, professores, servidores públicos do município de Goiânia, Pernambuco. Eu tenho um vínculo muito afetivo com a vossa cidade e vou dizer o porquê. Eu sou surubinense, morei muito tempo em Natal, no Rio Grande do Norte, então, na volta de Natal, sentido da minha cidade, quando me aproximava do limite da Paraíba e Pernambuco, e logo assim entrando em Goiânia, eu começava a me sentir em casa. Então, quando eu via nas placas da BR anunciando a cidade de Goiânia, aquilo já me aquecia o coração. E aí, de tantas belezas barrocas e tanta cultura, assim como as belas praias, tem dois lugares, né, que me falam bastante. Um é Atapuz e o outro, um paraíso que vocês têm aí, que é Reserva Aparauá. Então, quando fala de Goiânia, me vem essas boas memórias. E quando o George me convidou para a gente poder partilhar um pouco dentro dessa dinâmica da jornada pedagógica que vocês, né, vivenciam desde o dia 15, e essa temática da importância da acolhida, me aqueceu o coração, me trouxe essas boas memórias. Nesse momento, eu faço questão que a gente possa se sentir cada vez mais verdadeiros irmãos, né, à distância, mas muito conectados, como bons pernambucanos, cuidando daquilo que é mais importante, como bem disse o nosso secretário, que é a aprendizagem, a qualidade que a gente vai oferecer aos nossos alunos, mesmo em meio a todos os desafios. Então, é nesse sentido que eu vou começar a minha reflexão, vou compartilhar aqui um pouco, e já digo ao George e toda a equipe de organização que depois eu vou disponibilizar esses slides, né, na forma de PDF, pode, assim, compartilhar com todos os professores participantes. Para mim é uma honra quando a gente socializa conhecimento. Todos vocês que estão conectados via Facebook e também agora YouTube, a nossa saudação. Pena que eu não tenho todos os comentários de vocês, mas a gente vai, com certeza, contemplando algumas ideias que vão surgindo aí, o Jorge depois vai me passando. Bom, a temática acolher quem acolhe, uma preocupação essencial para que a gente se prepare em meio a todos esses desafios que nós estamos vivenciando, seja na educação básica, no ensino superior, ou qualquer realidade educacional, no ensino público e também no ensino privado. O desafio da acolhida é fundamental neste momento. Em meio a toda essa situação complexa, uma situação onde a gente não tem respostas únicas, e sim buscas e construções de alternativas, seja no movimento pessoal, mas também no movimento grupal, no movimento da secretaria, que a gente vai tentando, aos poucos, entender este impacto forte na humanidade e, de forma especial, no nosso serviço educacional, na escola, na dinâmica que a gente era acostumado a viver, que eu chamo de efeito Covid. Nós não temos respostas prontas. Nós temos possibilidades e apontamos, assim, caminhos que nós vamos construindo com nossa discussão, com nossa reflexão, com os pés no chão da nossa realidade e também olhando para algumas experiências que já nos sinalizam possibilidades dentro do país ou também fora do país. Impactados pela Covid, né, por esse vírus terrível, tantas perdas, tanto sofrimento, né? Aqui eu trago em memória hoje a perda de um grande amigo meu da cidade natal, no Rio Grande do Norte. Eu quero até dedicar essa live para ele. Também professor, Emerson Alencar, que morre aos 43 anos e deixa esposa e 3 filhos. Assim como vocês também tiveram tantas perdas, assim como também vocês foram vitimizados. Enfrentamos essa situação e agora é necessário retornar. Uma das grandes questões é que a gente pode se perguntar que mundo nós estamos deixando para trás? Que mundo é esse que a gente vinha vivendo toda uma dinâmica e, de repente, tem um impacto e agora a gente se depara para poder buscar alternativas nas nossas práticas pedagógicas, no nosso fazer educacional, nas nossas discussões de colegas com colegas professores, né, na nossa convivência com o aluno, que agora tem uma forma diferente de ser.
E que mundo virá depois? O que é que a gente vai encontrar? O que é que a gente está encontrando e que a gente tem como perspectiva? E agora? E agora, José Drummond e Paulo Diniz cantando. E agora, o que fazer? É muito difícil quando a gente está acostumado, geralmente, pegar um receituário e seguir. É claro que, nesse sentido, nós temos protocolos bem definidos que são necessários cumprir, mesmo que a gente ache chato, ou até mesmo que a gente discorde, mas são necessários para bem manter a sua vida e a vida do seu aluno, a vida do seu colega. Esses protocolos vão exigir da gente algumas habilidades, algumas competências que a gente nem estava acostumado. Mas a gente já começa a conviver. É o uso da máscara, é o álcool em gel, essas questões todas que vocês já discutiram e já sabem na prática. Mas agora, voltando para a perspectiva da escola. E agora, o que é que a gente vai fazer? No ano que vocês, no caso do município, não tiveram praticamente atividade letiva, e agora o nosso secretário aponta algumas possibilidades de meios de uso de tecnologia. Pois não, professor Jorge? Conseguimos estabelecer o contato com o Rio de Janeiro, com o professor Amaro França, ele já está online novamente, viu? Quando o senhor quiser, pode passar a palavra para ele. Vamos de volta com o professor Amaro. Bom, agora vocês conseguem me ouvir e ver novamente, Jorge? Perfeito, conseguimos ver e ouvi-lo. Isso acontece nas melhores famílias de Londres, né? Quem está acostumado nesse período com o ensino remoto, com as palestras, olha, para você ter ideia, eu vim fazendo uma série de conferências, ontem mesmo eu fiz uma na segunda-feira, ontem uma, e hoje, e fora a semana passada, enfim, tem sido... E nunca aconteceu isso, mas parece que tem um santo forte querendo impedir aí meu contato com Goiânia. É porque o serviço vai ser melhor ainda. Peço perdão, não sei o que é que houve aqui, mas problema de tecnologia, reiniciamos e eu espero continuar transmitindo aí para vocês as minhas ideias. Nós estávamos falando do contexto do desafio, estávamos falando e agora, de fato, aconteceu esse impasse, que agora eu quero trazer para vocês uma reflexão. Vou continuar a minha fala dizendo que nós estamos vivendo um tempo de travessia. Tem uma imagem aí, que foi a imagem que correu o mundo, que é a imagem do Papa Francisco, naquela tarde chuvosa, quando ele atravessa a Praça de São Pedro e parece que vai carregando um pouco da humanidade e, diante do Deus que ele acredita, pedir clemência. É um pouco da lembrança, para quem é cristão, ou para quem é judeu, para quem sabe um pouco da referência bíblica, da travessia do povo judeu rumo à terra prometida. Então, esse tempo de desafio, o tempo de pandemia, é um tempo de travessia. É uma travessia muito longa, mas que a gente precisa ter estratégias fundamentais para poder sobreviver. E, no caso da educação, ter um propósito muito claro, que é a qualidade, que é a educação dos nossos alunos, a melhor forma que a gente pode fazer, e algumas rotinas novas que são reestabelecidas, seja na ordem pessoal ou na ordem agora com a volta ao ensino, né, ainda não presencial, mas de forma remota nas diversas plataformas, ou através da rádio, do Facebook, YouTube, enfim, dos aparatos de tecnologia que vocês têm. Eu dirigi uma escola, como foi referendado aí, nós voltamos em outubro, é uma coisa muito assim, desafiadora, mas nós vamos aprendendo com as boas práticas, vamos implementando aí novas estratégias, vai aperfeiçoando e vai, né, nessa busca aí, eu não gosto de chamar muito novo normal, não, mas desse novo normal que, enfim, está posto aí, que a gente tem que buscar até com muita criatividade e inovação, uma rotina diferente para poder estabelecer. Nós estamos vivendo, de certa maneira, como humanidade, estávamos, e a pandemia agrava esse sentido, um esgotamento emocional, né, que é muitas vezes marcado por uma busca incessante do sucesso e, às vezes, com muita facilidade, no dizer do Bauman, um mundo líquido. Isso tinha um sentimento difuso e, ao mesmo tempo, apontando um temor para o futuro. E aí, com a pandemia, isso se potencializa. Por isso que é importante ter essa questão básica da acolhida. A acolhida que nós vamos ter a partir, não do abraço que a gente gostaria de fazer, mas do olhar, que a gente até sorri com máscara, mas o nosso aluno vai conseguir entender. Olhar
de uma maneira diferente, de uma maneira que você empodera o outro. Isso é acolher. Eu gostei muito quando vocês, enquanto Secretaria da Educação do município, se preocupou com todos os elementos de formação, mas se preocupou também com cada servidor e com cada professor, possibilitando uma discussão como essa. A gente, às vezes, esquece que é do básico humano que nós estamos precisando nesse momento, que é de afeto, que é de cuidado, que é de olhar para o outro e dizer assim, estamos juntos, vamos à frente, vamos superar isso. E essas palavras são palavras confortadoras. Antes da pandemia, enquanto educação, nós tínhamos uma estrada que a gente sabia e que a gente conhecia, que a gente trafegava bem. A gente conhece nossos alunos, conhecia os nossos alunos, olhava para o rosto dele e sabia o que ele estava precisando. Aquele chegou mais quieto hoje e a gente se aproximava e dizia, o que é que está acontecendo? Ou então estava mais irritado. A gente conhecia a estrada. A gente tinha os nossos parceiros. Na sala dos professores, dividíamos o cafezinho e o biscoito pedagógico. Toda escola tem um biscoito pedagógico. Só que agora a gente ainda não pode fazer da mesma forma. A gente tem que ter o distanciamento, tem que ter esse cuidado quando vocês voltarem, de fato, no presencial. Então, antes da pandemia, a gente já conhecia um pouco a estrada. Era para a gente um ensino que a gente estava acostumado, a gente sabia as nossas práticas, o nosso conteúdo, as nossas metodologias. Então, isso era o contato dia a dia. E professor se alimenta, se nutre, pela conversa com o aluno, pelo feedback do aluno. Professor, eu aprendi, professor, estou com dúvida, a gente vai esclarecer novamente. Professor, não compreendi a equação de segundo grau, e o professor vai dizer mais uma vez e vai aplicar. Professor, não consegui compreender esse conceito, essa ideia. Professor, me ajuda aqui. Então, principalmente nesse contato humano que a gente vai estabelecendo essas relações que agora elas são diferentes. Vem um ano letivo do impacto da rachadura, que é 2020. Março, um ano atrás, a gente para com a realidade da nossa prática. E aí a gente fica buscando alternativas. Alguns conseguiram, por ensino remoto, outros, como vocês, não tiveram tanto isso. Alguns trabalhos foram impressos, mas, enfim, o ano letivo foi interrompido. E a gente começou ainda a buscar alternativas do que fazer, ou esperando que a gente voltasse às nossas práticas costumeiras. Isso em tudo, mas, infelizmente, não voltamos. O ensino remoto começa a se estabelecer nas suas diversas maneiras. Esse foi um caminho cultivado e implementado, e que vocês agora começam, de certa maneira, e depois vão ampliar pelo uso da tecnologia, pelo acesso à ferramenta. Eu gostei muito de saber que cada professor vai receber um notebook, os tablets para os alunos. Isso vai facilitar essa modalidade remota, que algumas pessoas equivocadamente chamaram de ensino híbrido, mas daqui a pouco a gente fala desse conceito. E aí chega o início de 2021, essa estrada mais ainda esburacada, e que a gente vai viver um biênio, como vocês aí no caso, de forma particular. Um momento era pensado inicialmente presencial e a outra parte remota. Ou ainda, como nós temos a realidade aqui que eu estou vivendo enquanto diretor, nós temos a transmissão em tempo real, está acontecendo aqui para a sala de aula presencial e, ao mesmo tempo, remoto para alguns alunos que estão em casa, porque é a escolha da família enviá-los ou não à escola. Então, o ano letivo de 2021 é uma estrada esburacada, desafiadora, com muita dificuldade. Não é fácil, mas é possível fazer alguma coisa. Esse ensino presencial e remoto é chamado também de ensino hot, here or there, é aqui e lá, ao mesmo tempo. As escolas, muitas escolas estão vivenciando já isso, como esse elemento de poder fazer a educação acontecer, o conhecimento chegar a cada um dos nossos alunos. E depois da pandemia? Depois da pandemia, a estrada também vai ser uma estrada mais difícil ainda, porque é uma ruptura que a gente vai ter. Já estamos tendo, já estamos nos defrontando com isso. Então, depois da pandemia, a gente não vai ter aquele modelo daquela estrada que a gente podia trafegar de forma normal. O nosso Fusca, o nosso carrinho, vai enfrentar muitas dificuldades. Há uma mudança em tudo, há uma mudança de modelo de pensamento, há uma mudança de paradigma, e que a gente foi forçadamente colocado dentro disso, e que agora a gente fica com receio e encontrar as alternativas possíveis para a gente poder implementando novas práticas e fazendo dentro daquilo que é possível o melhor que a gente possa fazer. Há uma descontinuidade
de antigos hábitos e velhas certezas, em termos de metodologia, em termos de conceitos, em coisas que a gente se apegava, que parecia que era salvador da pátria para a gente, isso aqui eu não sei desse conteúdo de jeito nenhum. E, de repente, a gente teve que perder todo esse referencial, porque o conteúdo já não passou a ser tão importante, né? Então, a gente passa para um patamar inteiramente diferente, que é uma busca de um conhecimento que vai possibilitar ser e viver em sociedade, como forma de aprendizagem, mas também passando por conteúdos significativos. Mas há todo um repensar. Novas práticas têm que ser implementadas e descobertas. São práticas fáceis? Não. Mas são possíveis de a gente ir discutindo e encontrando caminhos. É necessário enxergar a diferença entre aquilo que a gente tinha como dinâmica superficial e a gente tem que chegar ao essencial do ser professor, ao essencial da educação, ao essencial de promover vida através do nosso trabalho. E todo mundo é importante, do porteiro, da merendeira, do faxineiro, do professor, da coordenação, da direção, da Secretaria da Educação, todos nós somos importantes em promover esse essencial e em continuar que a educação tenha a sua tarefa, como dizia Paulo Freire, de transformar vidas, né? Pelo menos possibilitar que cada um faça o seu caminho de autotransformação. É uma ferramenta. Então, a docência, nesse quadro de pós-pandemia, passa por uma reconstrução, uma nova construção da identidade do ser professor. É o professor que está aí usando as novas tecnologias, mas ele não pode perder a essência da educação. No dizer do ex-secretário das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, ele diz assim: a educação deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. A educação deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. E um desafio como esse ninguém esperava. Então, é nosso papel enquanto educador fomentar novas possibilidades. E isso vai nascer muito, gente, da convivência nos grupos de práticas de cada escola. É claro que vem uma orientação da secretaria, mas, de repente, aquela escola consegue desenvolver uma boa prática que vai iluminar outra prática. E, às vezes, a gente pensa que é coisa mirabolante. Não, às vezes, são práticas tão, entre aspas, simples, mas que a gente não se atentou que pode inovar e que pode buscar alternativas. Então, de fato, nesse modelo que a gente vê ser pós-pandemia, é que vai se configurar depois o ensino híbrido. Ora, ele é offline, né, em casa, presencial na escola, e ora ele é online, nas plataformas digitais, em diversas formas que a gente pode acessar. Esse, de fato, é o ensino híbrido, que já existe em vários países. Só que a gente adotou o nome híbrido para esse modelo de ensino remoto que a gente, né, frente à pandemia, teve que intensificar, que adotar. Mas o ensino híbrido é esse. No momento ele é offline e no momento ele é online. O ensino híbrido é uma metodologia que combina esse aprendizado tanto presencial, né, quanto também online. Mas ele tem uma característica. O online, o aluno aprende sozinho ou em grupo, né, em casa na escola, e orientado com o apoio da tecnologia. E o offline, o aluno aprende, né, na presença com o professor ou em valorização da integração com os colegas, nas vivências que a gente tem, por exemplo, nas dinâmicas de grupo ou mesmo nas interações de sala de aula. Então, esse é o aspecto do ensino híbrido. O nosso Fusca, nosso carro aí que estava acostumado a andar naquela primeira estrada que eu apresentei lá, agora não. O nosso Fusca, chamado escola, ele tem que se equipar, ele tem que buscar alternativas, ele tem que implementar coisas que jamais foram pensadas, ele tem que estar pronto para enfrentar as estradas e os seus obstáculos, que não são poucos, mas que a gente encontra alternativa e possibilidade de mudança. Por isso foi necessário romper com tudo isso, né? O nosso esquema de circuito de rua já não existe mais, teve que parar no box para a gente poder abastecer, como vocês estão fazendo agora durante a jornada pedagógica, para, nesse pensar, encontrar algumas possibilidades que, aos poucos, a gente vai implementando, andando e fazendo com que o nosso aluno aprenda. Nós também vamos aprender. E como aprendemos? Aprender. De repente, a gente não é acostumado a usar, por exemplo, o Google Meet, ou então, eu não tenho o costume de usar a plataforma Zoom, né? Hoje mesmo eu tenho que pedir apoio aqui. E, às vezes, os nossos alunos, até que entendem mais tecnologia,
vão dizer para a gente como a gente vai poder usar a melhor ferramenta. Então, é uma aprendizagem para todo mundo. Claro que a gente vai encontrar muita gente, isso devia funcionar, isso não pode. A gente vai ter as pessoas sempre muito negativas, algumas pessoas bem negativas, e isso atrapalha, sim, mas a gente sabe que precisa continuar fazendo o nosso dever enquanto professor, que leva uma educação diferente, que é transformadora. Porque tudo na sociedade já está se adaptando e vai continuar a adaptação. A gente vai viver com essa realidade por muito, muito tempo. As coisas já não serão iguais, como diz o lema de vocês. Então, a possibilidade, nesse momento, é de consolidar a tecnologia aliada à criatividade e a forma atrativa ao estudante, né? Então, a gente tem essa capacidade. Aí, os elementos como metodologias ativas, que a gente já ouviu falar bastante, a sala de aula invertida, os conteúdos antecipados e outras discussões fundamentais, elas vão poder ser instrumentos que vai levar, de certa maneira, a forma de aprendizagem significativa. Então, não tenhamos medo de ir testando, de ir buscando, de ir vendo as boas práticas para a gente fazer o diferencial na nossa sala de aula. Então, o aluno vai enfrentar as novas tecnologias digitais de comunicação, não como um fim em si, ninguém vai substituir o professor jamais, mas integradas ao processo de ensino-aprendizagem. Então, não tem que temer, a gente tem que conviver com isso, a gente tem que ousar, tem que buscar apoio, né, ou fazer curso, e aí encontrando com os colegas também essas alternativas de formação. A tecnologia, para a gente, vai ser essa grande ferramenta, essa grande parceira. Já é, como o caso agora, por exemplo, uma formação que a gente está tendo, eu aqui em Copacabana, vocês ainda diversas realidades de Goiânia e adjacência, e Jorge aí em Olinda, e a gente está nessa integração de conhecimento, de troca de experiência e de formação. Essa realidade do mosaico aí que a gente vai ver nas telas daqui a pouco, né? Isso vai ser comum. Ou, por exemplo, na transmissão via rádio local. A aprendizagem cooperativa vai criar comunidades virtuais, comunidades de aprendizagem. Então, tem diversas maneiras que os alunos vão poder interagir, claro, motivados por nosso fazer e também por nossa postura, que devemos trocar muitas ideias e buscar os grupos nesse aspecto. Se tem grupo de WhatsApp construtivo nessa dimensão, vai lá, troca ideia, socializa alguma coisa, socializa um texto, um vídeo que vai ajudar. Então, são comunidades virtuais de aprendizagens. Eu quero trazer que, mesmo em meio à pandemia, a gente tem os paradoxos psicossociais que foram intensificados. Aqui eu trago uma reflexão do meu amigo Augusto Cury, e o Cury traz esse pressuposto e que, infelizmente, na pandemia foi intensificado. Essas ideias que eu estou apresentando agora para vocês está presente no meu livro Diálogos Educacionais, que eu tenho em parceria com Elimar Mello, o Hamilton Werneck, que é um nome bastante conhecido até de vocês, o Schettini, né? O Schettini aí, meu amigão de Pernambuco, Renato Casagrande, que é do Paraná, e o Augusto Cury participa também desse livro. Então, o Cury fala o seguinte: nós temos a realidade que atinge os jovens, que é a questão do humor triste, da angústia presente nas pessoas de uma forma geral. Nós estamos vivendo esse tempo de muito desafio. Estamos em meio à solidão, claro, em expansão, e a gente podia estar até então em meio à multidão, agora já não tanto, mas estamos tendo uma dimensão expansiva da questão da solidão. Fator importante que a escola tem um papel fundamental: o diálogo está morrendo. A gente, às vezes, se posiciona de uma maneira que a gente não tem a capacidade de ouvir o outro em suas dores, em suas necessidades. E o professor, por excelência, deve ser um bom ouvinte. Que os diálogos verdadeiros nos aproximem, né? Que dê possibilidade da gente enfrentar as discriminações que chegam a patamares que são insuportáveis, os radicalismos, sejam político, religioso, ou mesmo outros que a gente achava que já tinha até ultrapassado. A qualidade de vida vai se deteriorando porque nós estamos deixando levar por essas marcas, que são marcas profundas e que vão distanciando da educação o seu papel de transformação, o seu papel de promoção de vida digna. E, para isso, a BNCC e as reflexões atuais apontam elementos que são fundamentais, como as competências socioemocionais. Dentre elas, uma dimensão básica, que é a dimensão do cuidado, e que vocês estão tendo como uma temática
de acolher quem acolhe e, assim, preparando para que vocês acolham bem os seus estudantes, os seus alunos, os seus colegas. Essas ideias da questão da acolhida e de uma gestão mais humanizada está presente nesse meu livro, que é Gestão Humanizada, Liderança e Resultados Organizacionais, e que tem o prefácio do Augusto Cury. Eu trago uma ideia fundamental, que as competências socioemocionais são habilidades que a gente tem, ao mesmo tempo, que contemplar como objetivo para que a gente saiba se relacionar uns com os outros, poder trabalhar em grupo e controlar as nossas emoções. Porque nós vamos precisar de muito exercício de inteligência emocional. No nosso controle pessoal, no nosso autocontrole, no nosso gerenciamento, mas também na forma da gente dar com a realidade dos nossos alunos e nossos companheiros de trabalho. Esse é o momento que a gente tem que ter esse fomento de cuidar um pouco de nós e do outro, e a inteligência socioemocional e essas competências são fundamentais. Por isso que pensar nos nossos valores enquanto pessoa, como no autocuidado, a autorregulação, a empatia, de poder sentir com o outro e ter no outro esse momento aí, não só de acolhida, mas que essa empatia seja no dia a dia. A gente deve cultivar ações colaborativas, porque de rachaduras a gente já está cheio. Então, fomentar vivências que nos façam ser pessoas melhores e profissionais melhores. E assim, com certeza, as nossas práticas pedagógicas serão melhores. Você pode imaginar, e ter certeza disso, se você for mais afetivo com seu aluno, saiba que o conteúdo que você trabalha vai, vou usar um termo bem pernambucano, vai entrar na cabeça de forma melhor. Né? Ele vai internalizar de forma melhor aquele conteúdo, porque a cognição, ela pressupõe a dimensão relacional afetiva. Há um pensamento de um autor que diz assim, se há afetividade, vai ter a cognição, vai ter efetividade cognitiva, vai ter aprendizagem. Se não há afetividade, fica truncado, fica atrapalhado essa dimensão. E tenhamos claro que, independente do que a gente está vivendo, nós, seres humanos, nós, professores, nossos alunos, sempre serão o centro da aprendizagem. Porque a educação pautada em princípios integrais, que para formar, de fato, um novo ar da educação, é uma nova dimensão. A pessoa sempre é o centro dos processos de aprendizagem. E eu quero aí, já finalizando um pouco, apontando aí a nossa reflexão, que enquanto educadores, enquanto pessoas, nós devemos cultivar nesse momento, como a dimensão da acolhida, nutrientes fundamentais, nutrientes vitais, para que a gente possa viver bem. Necessário cultivar, como a gente coloca a água, o sol para as plantas, a gente precisa ter também nutrientes para o nosso bem viver. Porque estamos muito comprometidos, estamos muito abalados emocionalmente. Todo mundo se sente atingido. Então, cada um vai buscar o seu caminho de cultivar nutrientes para a vida. E dentre os nutrientes para a vida, é claro que a gente gostaria muito que a dimensão do toque estivesse presente. A gente tem agora os protocolos de fazer assim, né? Ou o cotovelo, ou então saudar, enfim. Mas são expressões de carinho, são expressões de ternura que a gente deve cultivar. O meu amigo Schettino, ele disse assim, há nutrientes que não podem ser suprimidos da vida sob pena de comprometer a sua sanidade ou mesmo sua permanência. Então, a gente não pode perder da educação a dimensão da ternura, a ternura que tem expressividade, expressão na fala, no olhar, no nosso gesto, na nossa escuta. A ternura que também tem sua dimensão de vigor, que tem sua determinação, tem sua persistência para que o aluno cresça, para que ele saia daquele comodismo, para que ele aprenda. A ternura deve ser forte, mas nunca constranger ninguém. Então, a gente às vezes tem aquele aluno danado que a gente precisa dar vontade de pegar, e a gente tem que ter um pouco de paciência, respira, usa da inteligência emocional, depois chama aquele sujeito à parte, tenta entender o que está acontecendo, dá a tua orientação, aposta para que ele possa mudar. Esse é um papel do educador que a gente tem que cultivar e passa por uma dimensão de ternura, que não é fácil, mas é necessário. Também nas nossas relações com os nossos filhos em casa, com nossas companheiras, nossas esposas e esposos. Na educação, o Schettino diz o seguinte, onde não se constrói uma relação de apego afetivo, não vai prosperar o trato da ternura na dimensão humana, porque não se formam pessoas sem educação
plena de ternura. Então, quando a gente está falando de acolhida, é uma dimensão da ternura, é uma dimensão de você se colocar disponível a acolher o outro da forma que ele é, com suas falhas, com suas dúvidas, com seus defeitos, mas também com suas potencialidades. Então, isso é fundamental. Acolher passa por essa dimensão. Primeiro, eu vou propor o seguinte: faça uma autoacolhida, uma acolhida a si mesmo, com seus sentimentos, com suas emoções, com suas dúvidas. Acaricie, né? Tenha carinho por você, para você também poder transmitir isso ao aluno, ao seu colega de trabalho. Por fim, para a gente ser efetivo no que a gente faz, é preciso ser afetivo, porque efetividade educacional, conhecimento, cognição, passa pelo nível da afetividade, passa pelo nível da ternura, passa pelo nível de saber acolher. E, nesse momento, precisamos disso essencialmente como nutriente da nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional, de professor, de educador, de pessoa servidora pública que dá o melhor de si, porque todos nós, nesse momento, precisamos do melhor de cada um. Já tem desafio demais, não precisamos estar gerando nenhum tipo de crise. E há uma coisa importante: quando eu olho para o outro, e meu olhar é um olhar de ternura, é um olhar de empoderamento, eu faço com que o outro se sinta mais importante e que se sinta melhor. Os nossos alunos, quando veem o olhar da gente, quando professor, que a gente confia neles, eles crescem. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu era aluno do primeiro, hoje a gente chama o primeiro ano do ensino médio, a primeira série lá do científico, e eu escrevi uma redação, e a professora, minha professora Goretti, quando fez a correção, deu o retorno, né, para a sala, e não comentou sobre minha redação. E eu fiquei assim meio triste e fui perguntar para ela: professora, mas por que a senhora não comentou? Ela falou: Amaro, sua redação está excelente, você vai ser escritor. A partir daquele dia, do olhar dela, eu senti esse empoderamento, e hoje eu já estou no meu 8º livro, tentando levar, através dos meus escritos, alguma coisa que transforma a vida das pessoas de forma para o bem. Então, muitas vezes nos vemos através do reflexo do olhar do outro. Que o nosso olhar seja um olhar de acolhida, que o nosso olhar seja um olhar de incentivo, que o nosso olhar seja um olhar que, de fato, contagia, não o vírus, mas a bondade e aquilo que transforma cada um de nós. Saiba que você é fundamental, que a sua essência é, de fato, uma diferença nesse planeta. Nesses bilhões todos de pessoas, ninguém é igual a ninguém. Então, nós somos únicos, e esta é a beleza de ser quem somos. Pensa nisso e cultiva isso para que cada vez mais a gente, se valorizando, possa também valorizar o outro. E aí, valorizar o outro implica saber conviver. E isso necessita de saber ter um processo que seja de aprendizagem, porque tratar com o diferente nem sempre é fácil. E o diferente não significa ser rival da gente, não. O diferente é porque nós somos diferentes na essência. Nós somos seres únicos, mas a gente pode ter a dimensão de complementariedade. E quando a gente se complementa, não há quem nos segure no bom sentido. É quando 2 e 2 é muito mais do que 4. Cria uma sinergia na escola que é impressionante. Há uma harmonia na equipe, há boas propostas, a escola anda. E eu digo assim, gente, você pode falar, você é professor, dirige uma escola, classe média, média alta, em Copacabana. Isso acontece em qualquer lugar, gente, em qualquer realidade, mesmo faltando recursos. Eu tenho amigos diretores, por exemplo, vou citar aqui um camarada que eu admiro profundamente, ele é diretor de uma escola em Fortaleza, para vocês terem ideia, tá? Escola chamada Terezinha Aparente. Essa escola era considerada a escola mais violenta do Ceará. O Adriano, que é esse meu amigo, Adriano Silva, que quando assumiu a direção da escola, ninguém queria assumir a direção da escola, porque no nível de violência que a escola tinha, vou contar um caso, uma adolescente assassinou outra adolescente, outra estudante, a facadas dentro da escola. Daí você tira o quadro da escola. Esse camarada chegou lá, esse meu amigo, começou a implementar práticas humanizadoras, de valorização da equipe, foi somando com os professores. Em 2 anos, a realidade da escola é super diferente. A escola cresceu em resultados acadêmicos, a escola é um ambiente saudável. É claro que, dentro da pandemia, está assim como todos nós, de forma remota. Então, assim, mas
eu quero falar que é possível fazer e ter boas práticas, independentemente de onde a gente esteja. Seja dentro da nossa realidade, faltando as coisas, faltando os elementos básicos, mas a gente podendo fazer a diferença ali já é alguma coisa. Ou estruturas mais robustas que a gente tem. Mas o importante é que você, educador, tenha a essência de poder transformar. E um dos elementos nossos é que nós somos seres de palavras. E muitas vezes nós nos damos, sabemos que a simples palavra que a gente faz, ela pode mudar, pode impactar positivamente aos nossos alunos, mas também pode mutilar os sentimentos e emoções. Palavras doces, diz Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, palavras doces mudam nossos hormônios, mudam nossa fisiologia, ou seja, nós nos acariciamos com palavras. Então, como nesse momento vocês estão falando que vão acolher os alunos, escutem os alunos, falem para os alunos palavras, mesmo que você às vezes não esteja sentindo aquilo, mas é um movimento que você vai fazendo de esperança que vai retomando e vai também acalentando o seu coração. Vamos tentar nos nutrir desses elementos que são fundamentais para a gente fazer a escola acontecer. O mundo está cheio de desafios, mas o mundo precisa principalmente de pessoas cheias de sentido, de propósito, plenas de vida. E você, educador, com certeza está impactando e vai impactar cada vez mais esse mundo, deixando marcas indeléveis. Essas ideias, como eu falei para vocês, estão presentes no meu livro Gestão Humanizada e Diálogos Educacionais. Hoje a gente vai estar sorteando o livro Gestão Humanizada, eu vou dizer daqui a pouquinho, né, como vai acontecer. Também está presente no livro Para Além do Tempo, foi um livro que eu lancei em novembro do ano passado, e, por fim, nesse livro chamado Interlocuções, Reflexões sobre a Vida, que é um novo lançamento. Na verdade, esse livro eu lancei há 12 anos, ele está com uma nova roupagem, novos capítulos, ele chega nas livrarias a partir da próxima semana. Todos esses livros que eu estou falando aí, desculpa o merchandising, viu, Jorge? Mas é bom porque serve para a formação humana e formação dos professores, e a gente tem sempre as pessoas perguntam, e o valor, professor? O valor está apenas R$30, tá? E aí eu digo a forma, você pode ir lá no meu Instagram, vou deixar o meu contato aqui, que você pode fazer esse contato e a gente trocar ideias, que são elementos que podem motivar como pessoa, como profissional, nessa possibilidade de viver esse momento desafiador numa dimensão de ajuda e de entreajuda. A gente se depara com muitas pessoas que dizem assim, mas professor, você está de forma utópica, pensando nas coisas, tal. Isso é impossível de fazer, não vai funcionar, tal. E eu vou usar a frase de São Francisco de Assis. Francisco diz assim, comece fazendo o que é necessário. Eu vou pedir, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Eu vou repetir. Mesmo diante de todos esses desafios, pensa isso que Francisco nos motiva. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Eu vou concluindo minha fala agora, dizendo que a palavra que a gente diz, ela é um pedaço de nós. Essa é uma forma de acolhida, mesmo à distância, que eu tive a oportunidade de ter para cada um de vocês. De certa forma, nos conectamos. E, de certa forma, se lembrar o Saint-Exupéry, passamos a ser um pouco responsáveis uns pelos outros. Vou deixar os meus contatos, vou deixar o canal aberto para quando quiserem conversar. E quando puderem visitar aqui a cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sintam-se bem acolhidos aqui na escola qual eu sou diretor, tá? Sejam muito bem-vindos, que a gente possa ter aí, nessas caminhadas desafiadoras, o consolo da palavra que chega para a gente como uma luz. Eu vou terminar a minha fala trazendo um pensamento do Leonardo Boff. Esse caminho, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Esse caminho que é um caminho duro, de pedras pontiagudas, vamos aprender a lição das pedras. Quando a gente pega as pedras e fricciona essas pedras, das pedras sai faísca que ilumina. E das faíscas sai o fogo
que é um calor que aquece. Nesse tempo tão desafiador, que as minhas palavras cheguem como faíscas, como luz para iluminar a sua vida, a sua prática pedagógica, a sua escola. E que minhas palavras cheguem também como um calor que possa aquecer o coração de uma forma de acolhida na missão que vocês terão pela frente agora no início do ano letivo. Continuem, busquem sempre fazer o melhor e ser a diferença. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Professor Jorge. Sim, deixar aqui, por favor, os meus contatos, tá? O Instagram e o meu WhatsApp. Tem uma pessoa que falou assim, professor, eu não tenho o Instagram, eu tenho o Facebook. Então, tá bom. Vou deixar aqui à frente. Olha lá. Tem o e-mail, amarofranca@gmail.com. Tem o Facebook, né, professor.amarofranca. O meu Instagram, Amaro_Franca. E o meu WhatsApp também, para os contatos. O Jorge havia pedido e eu fiz com o maior carinho. Então, fica uma sugestão. Se você quiser ganhar um dos livros que a gente vai estar sorteando hoje, entra no meu Instagram, tá? Lá tem esse post da palestra de hoje. Aí você passa a me seguir, curte o post, faz um comentário e cita alguma pessoa, né? Referendo a uma pessoa. Que for 22 horas e 30 minutos de hoje, eu faço o sorteio e envio o livro para você autografado. Na outra vez que a gente estava preparado para a palestra, mas que não houve, devido toda aquela situação, o falecimento do professor, pessoa tão importante para a comunidade de Goiânia, eu mesmo assim mantive o sorteio. Que ganhou foi a Natália, que já recebeu o livro e até já postou para confirmar que recebeu, né? Então, por favor, passa a nos seguir, deixa um comentário, marca alguém, curta o post, que 22h30 hoje, pelo sorteio GRAM, a gente vai sortear a participação, né, o participante, e aí, logo em seguida, eu entro no direct com você, peço o seu endereço, e amanhã eu posto o livro para você aqui via Correios. Na próxima semana você vai estar recebendo. Eu quero desejar a vocês um tempo abençoado de Semana Santa, uma Páscoa verdadeira, né, a ressurreição do Senhor, que seja conforto para nossas vidas e que nos faça cada vez ser pessoas mais dignas e melhores. Como eu falei, essa palestra eu vou disponibilizar um PDF. Todo o referencial está aí no final do que a gente pôde se apropriar para trazer essas ideias para vocês. E aqui eu passo a palavra agora ao meu querido parceiro, amigo Jorge. Jorge está aí no contato com o telefone concluído, e eu vou dizendo da satisfação de poder ter, apesar de ter caído aí a comunicação, a gente se restabeleceu, né, e conseguiu passar a mensagem. Eu gostaria muito de poder acompanhar os comentários, mas não tive como. A gente está em outra plataforma que ela estende para o YouTube, então não tenho como ver os comentários que vocês deixaram. Mas minha gratidão, tá? E eu passo para você, Jorge. Ok, professor Amaro. O professor Fernando Veloso já ele vai entrar novamente, porque numa fala que ele deu antes de você retornar, deu um probleminha de som, que o som não saía para o pessoal do YouTube. Então, ele vai fazer essa fala de novo. Mas dizer a você que eu estou com outra tela aberta, estou aqui acompanhando o YouTube, e os comentários das pessoas são os melhores possíveis, graças a Deus. Até porque não seria diferente, não é? Achando sua palestra muito boa, maravilhosa, não é? Muito proveitosa, inclusive as pessoas gostando das citações que você fez, não é? Desde Santo Agostinho, de Schettini, de Leonardo Boff, não é? Que quer ouvir também, vai ouvir o secretário já também, viu, professora Silva, não está abreviado. Mas, enfim, o que eu queria adiantar enquanto o professor Fernando entra, já está aí já, então eu vou passar a palavra para ele, professor. Depois eu faço o encerramento. Terá a sua observação sobre a palestra do professor Amaro. Extraordinário a ideia que ele aí apresenta desse novo acolhimento que nós precisamos
para todos os profissionais da educação e para os alunos. Boa noite então, professor Fernando. E para encerrar, professor Amaro, eu gostaria de deixar um agradecimento a todas aquelas pessoas que fizeram uma corrente de oração durante essa semana, por todos aqueles professores e trabalhadores de educação e conhecidos, familiares que estão internados nos hospitais, né? Ou já estão na casa do Pai, não é porque foram chamados, mas que todos nós devemos orar e pedir a Deus que esse mal se afaste muito mais rápido do que a gente pense. Não é? Eu quero também agradecer pelas orações pessoais que eu tive. Não é? Eu ainda estou doente, não é? Graças a Deus, de ontem para cá eu já estou sem febre, mas eu tive Covid também, está fazendo 8 dias, mas hoje eu não poderia deixar de estar presente, não é? Nesse encerramento. Dizer para vocês que a Páscoa ela não é só um feriado. A Páscoa é passagem. Então, veja qual é a sua passagem, de onde você precisa sair e para onde você precisa chegar. E eu deixo para vocês como um exercício nessa Páscoa. Não é? Leiam, façam uma leitura do capítulo 21 de São João, o capítulo inteiro, não é? E façam uma reflexão sobre o que está lá posto, não é? Sobre as perguntas de Jesus a Pedro e as respostas de Pedro a Jesus. E em que situação nós nos colocamos nesse momento? Porque às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, não é? Para buscar não só uma amizade, uma empatia, mas nos tornarmos seres humanos. Estamos precisando de nos humanizarmos, não é? E esse momento ele é propício para isso. Então, professor Amaro, em nome da Prefeitura de Goiânia, do prefeito Eduardo Honório, em nome do secretário Fernando Veloso, em nome de todos nós, educadores da Rede Municipal de Goiânia, agradecemos com muito carinho, não é? Principalmente a sua palestra hoje, que foi um presente dado, não é? à educação de Goiânia. Então, o senhor pode fazer aí o encerramento e a gente fecha em nome de Deus. Querido professor Giorgio, mais uma vez, a gratidão ao professor ilustríssimo secretário de Educação, Fernando, ao excelentíssimo senhor prefeito, à professora Natividade, responsável pela área da formação da diretoria de educação. A minha gratidão, mas gratidão também aos técnicos que tiveram aqui na base. Eu vou citar 2 nomes, que é o Antônio Saraiva e o Anderson Ramos, né? Assim representando todos os outros técnicos. Muito obrigado a você, professor, a você, servidor do município de Goiânia. A minha gratidão por esse momento, tá? Que minhas palavras possam cada vez mais chegar ao coração de vocês e que a gente forme essa corrente forte aí, como provocou o professor Jorge, de repensar a vida e de qualificar essa vida para ela ser plena. Muito obrigado, mais uma vez, por tudo. Vamos manter contato através das mídias sociais. 22h30, o sorteio. Muito obrigado, Jorge. Um beijo para todo mundo. E aqui eu me despeço. Então, com essa fala, encerramos a nossa jornada pedagógica, preparando-se para o biênio 2020-2021. Que a graça de Deus, nosso Senhor, possa cair sobre todos nós. Vamos em paz e o que o Senhor nos acompanhe. Boa Páscoa e fiquem todos em paz.